Os quadrinhos Disney estão passando por um momento muito importante aqui no Brasil. Grandes publicações, além das tradicionais revistas mensais, encadernados em capa dura de alta qualidade, uma movimentação do mercado realizada pela editora Abril, que há décadas é responsável pelas publicações Disney no Brasil. Ao meu lado, Sérgio Figueiredo e Paulo Mafia, os editores Disney no Brasil, que vamos falar um pouco a respeito das novidades, dos lançamentos, o que vem por aí em um momento realmente bastante agitado e muito bom para os fãs e os leitores da Disney no Brasil, não é, Figa? É isso mesmo, Thiago. Muito legal estar aqui com você na Comic Con, falando dos nossos lançamentos. Muitas novidades aí para 2018. Esperamos também um ano melhor, né, economicamente. E vamos lançar muitas edições de luxo, uma nova revista mensal que estreia em fevereiro, do DuckTales, que é o famoso desenho animado. O pessoal das antigas lembra desse desenho com as aventuras do Tio Patinhas e os sobrinhos. Fez muito sucesso, né, na TV Globo e depois nas reprises. O desenho está voltando, a Disney produziu um novo desenho animado, com uma grande surpresa que vai aparecer na primeira temporada, e a Abril vai publicar os quadrinhos inéditos da DuckTales, a partir de fevereiro. Aliás, o interessante é que pela primeira vez existe uma relação direta entre o conteúdo das histórias em quadrinhos e a série animada. Muito do que as pessoas vão assistir na série animada refletirá no conteúdo das histórias em quadrinhos, inclusive fatos importantes do passado de alguns personagens aí da Disney, aí, a irmã do Pato Donald, a mãe dos sobrinhos. Tem muita coisa interessante que terá esse link, né, entre a HQ e a série. Exatamente, a série vai estar intimamente ligada aos quadrinhos e vice-versa. Ou seja, conforme as aventuras vão avançando, haverá capítulos em quadrinhos relacionados a essas aventuras, relacionados a elas. E realmente uma importantíssima personagem do universo Disney retorna nessa série. Na verdade, eu não deveria estar falando sobre isso, muita gente já sabe, mas por confidencialidade com a Disney, a editora Abril não pode falar muito a respeito. Eles não podem falar, mas quem sabe depois eu conte algumas novidades do que eu vi, porque tem coisa realmente muito interessante aí na série DuckTales. Mafia, os encadernados capa dura, nós podemos dizer que eles foram um divisor de águas no que diz respeito à história editorial Disney no Brasil, porque trouxeram muita qualidade, atraíram um novo público e conseguiram reunir sagas e HQs muito importantes que até então saíam apenas nas revistas mensais, né? E não só novos leitores, eu acho que eles trouxeram também muita gente que cresceu lendo quadrinhos Disney e por razões da vida abandona não só o quadrinho Disney, como o quadrinho, como mídia, e agora está voltando a colecionar para ter, e nos emociona muito que muitos escrevem para a gente falando, estou comprando para o meu filho ter a mesma sensação que eu tive quando eu era criança. Eu acho que muita gente está voltando a colecionar quadrinhos Disney por causa dos encadernados. Em que momento que vocês identificaram que havia mercado para esses encadernados, que vocês poderiam entrar nas livrarias, no mercado online também de vendas e que, além do público já tradicional das revistas mensais em formatinho, havia um público para esse que é considerado um material de luxo? Perfeito. Inicialmente, nós percebemos uma tendência mundial. Começava a crescer nos Estados Unidos e na Europa esse tipo de publicação. Porque, veja bem, existem muitos leitores das antigas, da Disney, tá? Além dos jovens, que queriam curtir novamente aquele prazer de ler os quadrinhos Disney que fizeram a infância desses leitores. Só que esse leitor especificamente, Thiago, ele não está mais com tanta disposição para ir todo dia à banca, comprar um gibi, ou mesmo uma vez por semana. Ele quer receber alguma coisa que ele possa guardar na estante, às vezes mostrar para os amigos, quer dizer, ele quer alguma coisa com melhor qualidade. E impresso no melhor papel e com informações adicionais. Eu dou um exemplo, se você me permite. Vejamos, por exemplo, essa edição comemorativa da criação dos 80 anos do Guinho, Zezinho e Luizinho, os sobrinhos do Donald. Se nós notarmos, além dos quadrinhos,
o leitor vai encontrar na publicação diversas matérias escritas por especialistas falando sobre a criação deles, comentando as histórias, explicando até qual dos sobrinhos usa o boné vermelho, o verde e o azul, os criadores deles à época. Então, o leitor quer mais do que apenas os quadrinhos, ele quer viajar na história. Nessa coleção do Mickey, por exemplo, conta a situação das histórias na época da Segunda Guerra Mundial. Existem matérias especiais explicando como elas foram criadas, quais os filmes que estavam sendo exibidos na época, qual era mesmo a situação política. Então é mais do que apenas curtir quadrinhos, é viajar no tempo e se aprofundar no tema. Agora, eu diria até que essa coleção do Mickey, ela conta a história do nosso tempo, da formação de uma das maiores empresas de entretenimento do mundo, que é a Disney. Então eu digo que isso aqui é obrigatório não só para quem curte quadrinho, para quem estuda comunicação, para quem estuda história, porque aqui está muito do tempo que ela foi lançada, a época, como era a vida naquela época e como um personagem evolui e vira um ícone como o Mickey, né? Aliás, as HQs Disney estão sempre diretamente ligadas a fatos históricos, né? Prova disso é a saga do Tio Patinhas, feita pelo Dom Rosa, né? Quem lê a saga do Tio Patinhas conhece uma série de episódios da história do final do século XIX e início do século XX, porque existe um paralelo, né, entre a vida do Tio Patinhas e os fatos reais, né? E esse realmente é um material de extrema qualidade. O Dom Rosa, que é considerado o herdeiro de Karl Barks, né, no quesito editorial, e a Abril está publicando de maneira fiel a biblioteca Dom Rosa com todas as histórias que o artista produziu para a Disney. E é muito elogiado pelo próprio Dom Rosa essa edição. Ele diz que, tirando a original americana, essa é a melhor que foi publicada no mundo, a melhor edição da coleção fora do mundo. E nós estamos lançando aqui na Comic Con esse 4º número, que é aqui que ele começa a contar a formação da maior obra dele, que é a saga do Tio Patinhas. Começa a saga, né? Começa olha aí, a saga aqui. A saga do Tio Patinhas começa justamente nesse volume. E você fica vendo os bastidores, quem foi que influenciou, quem foi que incentivou ele a escrever, de onde veio os gêneros da ideia, que eu acho sensacional criar uma história desse nível. Que eu acho que a saga do Tio Patinhas é uma das 10 maiores sagas de quadrinhos de todos os tempos. Está ao lado de Cavaleiro das Trevas, Watchmen. Eu realmente considero uma das melhores, porque pela profundidade do roteiro, pelo detalhismo do desenho, né, da arte, que o Dom Rosa é extremamente detalhista. E daí a gente fala de um material que acaba chamando a atenção de um público adulto, né? Eu hoje identifico, Figa, que os leitores da Disney são muitos adultos. Eu estive em várias convenções de quadrinhos na Itália e observei o respeito, a dedicação que esse público adulto tem com essas histórias, que são histórias com muito conteúdo, né, que se aprofundam em muitos temas, né? Você identifica essa mudança de público, que até um tempo atrás se dizia que eram apenas as crianças que liam os quadrinhos Disney, mas com toda essa qualidade nós podemos dizer que hoje o público adulto é um público maior? Você está absolutamente correto, Tiago. O leitor do quadrinho Disney, principalmente esse tipo de publicação, é em sua maioria adulto, acima dos 30 anos de idade. São pessoas que curtiam os quadrinhos no passado e estão voltando para acompanhar nessas edições encadernadas, compiladas. Temos um público também jovem, mas você tem toda a razão. É um público muito qualificado e, portanto, procura uma informação. Eu faria até um complemento, se você me permite, que lembrar para todos os seus espectadores que estão nos vendo agora, entender a importância dos quadrinhos assim como um todo, né? Os quadrinhos, eles estão intimamente ligados ao jornalismo. As primeiras tiras de quadrinhos foram vistas nos jornais, na virada do século. Não eram tiras de personagens exatamente de ficção, mas havia ali muita ironia, muita charge, muito comentário político. Eu costumo dizer que os quadrinhos estão ligados à imprensa livre e também à livre iniciativa. Então é muito importante a gente respeitar e continuar lendo os quadrinhos, porque é uma forma de comunicação
que entretém, faz com que as pessoas fiquem mais curiosas e eu diria até assim mais felizes, porque ler uma história em quadrinhos ou mesmo uma tira de 3 ou 4 quadros passar por um momento bastante específico da vida e da história. Muita gente lembra tiras que liam nos jornais quando tinham 14 anos ou 10 anos. Quer dizer, os quadrinhos fazem parte da nossa vida. Isso é tão sério que já existiram episódios de HQs Disney censuradas em alguns países em função do conteúdo, justamente por abordagem política. Aliás, recentemente a Abril publicou na íntegra O Rei de Medioca, uma HQ fantástica do Mickey, que é uma crítica a um reino onde existe uma ditadura, né? E que em alguns países ela foi proibida de ser publicada, né, Mafia? Só está chegando aqui uma novidade que a gente quer mostrar, que é aqui da Comic Con. Essa aqui é a placa comemorativa de 60 anos de parceria entre a Disney e a Abril. Foi dada para a editora Abril em 2010. E é a primeira vez que ela sai do edifício da Abril e é mostrada para o público. Visitação pública está aqui no nosso stand. E respondendo a sua pergunta, hoje, por exemplo, nas histórias dinamarquesas do Pato Donald, eles têm um fundo político muito interessante. O prefeito é corrupto, a polícia só faz meio que indústria de multas. Você tem uma história do cara que quer vender uma coisa para a prefeitura. Os quadrinhos dizem ainda tem esse fundo, essa pegada ainda de política também, dá uns toques de vez em quando para as pessoas. Olha só, um gancho, essa placa mostra o reconhecimento, né, da Disney com o trabalho da Abril, que publica ininterruptamente os quadrinhos Disney desde 1950. Então nós estamos falando aí já quase 70 anos de publicação. Isso acredito que seja inédito no mercado editorial mundial. Uma publicação que há tanto tempo, o Pato Donald que inaugurou a editora Abril e continua até hoje, e os seus frutos estão aqui presentes nessas publicações, né? Deve ser um dos contratos mais antigos em vigor em todo o globo, né? O contrato que a Disney tem com a Abril. Sim, né? Não é o mais antigo, existem alguns poucos mais antigos, mas é com certeza um dos mais. E é importante o que você disse, Thiago, porque ali reproduz a capa do Pato Donald número 1, de julho de 1950, e é interessante notar que isso faz da revista do Pato Donald a revista em quadrinhos ainda em circulação mais antiga do país de forma ininterrupta, isto é, desde que o Pato Donald foi lançado em 1950, essa revista nunca foi cancelada ou interrompida. Ela tem sido publicada continuamente desde julho de 1950, o que faz dela, com certeza, uma recordista brasileira, sem dúvida, é a nossa revista em quadrinhos mais longeva. A revista, uma das revistas mais antigas do país, ainda em circulação. E com certeza um dos gibis em circulação, né, sem ser interrompido, mais antigos do mundo. Quer dizer, eu acho que quando a Disney ofereceu esse prêmio em reconhecimento pelos 60 anos, foi, eu acho que, merecido. E é importante lembrar, nos aproximamos aí dos 70 anos. Quem sabe possamos comemorar novamente. Com certeza será uma grande comemoração. Aliás, enfatizando, uma das mais antigas do mundo mesmo, né? Porque o Topolino é de 49. Eu sei que tem o Fantasma na Austrália, da Frio, que é de 47. E não me recordo de outras, agora de cabeça, que estão há tanto tempo ininterruptamente, né? Sem parar, e com a numeração seguindo. Porque tem alguns casos no mundo que troca a editora e eles herdam a numeração. O Pato Donald é pela mesma editora, nunca trocou de editora. Agora, peço que vocês compartilhem conosco algumas novidades. O que vem por aí? Quais serão os novos lançamentos? Você já disse na abertura sobre DuckTales, a HQ que estará ligada com a série em exibição no Disney Channel, mas queremos saber sobre os novos encadernados em capa dura e também das revistas mensais, né? Qual é o planejamento editorial para os próximos meses? Perfeito, procurando resumir o máximo possível, porque realmente é um planejamento grande, mas destacando os principais pontos, né? As nossas publicações de quadrinhos, eles se dividem hoje basicamente em dois grupos. Uns de preço mais acessível, né, que são aqueles gibis que os nossos leitores encontram nas bancas, e essas edições de luxo
que nós mostramos que tem um preço de capa um pouco mais elevado, o equivalente a um livro novo. Então a Abril vai lançar a partir de janeiro publicações que nós chamamos assim intermediárias, né? São revistas com bastante páginas, 200 páginas, mas a capa é cartonada, um formato grande como esse daqui, mas ele vai ter menos páginas, ele vai se situar numa faixa de preço de R$30 e ele vai trazer conteúdos como as primeiras histórias de um determinado personagem, alguma grande saga fechada num volume, o que de melhor aconteceu num ano específico, por exemplo, o que de melhor a Abril publicou no ano de 1973, por exemplo. Vai estar concentrado num desses volumes que terá um preço que não será o preço das nossas publicações populares, mas também não terá um preço mais elevado como essas edições de luxo. Ele ficará num preço intermediário, isso é uma das coisas. A outra coisa eu já falei, que é o outro lançamento, eu já falei, que é da revista DuckTales, que vai ser mensal a partir de fevereiro, acompanhando a série, né? E em relação às edições de luxo, nós iremos concluir a coleção do Dom Rosa. 10 volumes, né? São 10 volumes, conclui no ano de 2018. Publicaremos mais volumes do Mickey, essa é uma coleção mais extensa, mas teremos mais 6 Que é a volumes. série das tiras originais, que começou lá de 1930 e vai seguindo, né? Exatamente. Continuamos com Barks não conclui ainda porque a obra dele é muito extensa, né? Ele fez centenas de histórias para a Disney ao longo da carreira e teremos muitas edições dessas comemorativas de personagens, né? Porque nós não podemos esquecer que, assim como o Tio Patinhas completou 70 anos em 2017 e os sobrinhos 80 anos, em 2018... o grande símbolo da Disney completa 90 anos, que é simplesmente o Mickey. Então haverá muitas edições de luxo especiais comemorando os 90 anos daquele que é o símbolo da Walt Disney Company, que é o Mickey Mouse. Algo que você já planejou em cima de Mickey 90 anos? Alguma ideia específica para ser publicado? E nós estamos ainda fazendo os últimos ajustes editoriais, né? Estamos considerando a possibilidade de trazer as histórias do Paul Murray, que foi um artista muito importante nos anos 50. Meu editor está dizendo aqui... Dizendo que não pode contar, ele quer guardar segredo. Mas é muito difícil passar por uma entrevista com o Thiago, porque ele é um especialista em quadrinhos. E ele está por dentro de tudo que acontece. Então é difícil esconder alguma coisa de uma pessoa que tem tanto conhecimento quanto ele. E acima de tudo, quero que sejam publicadas essas edições, porque são fantásticas. Perfeitamente. Mas eu preferiria, no detalhe editorial, esconder um pouquinho para o decorrer do ano de 2018. Eles sempre guardam alguns segredos. Você não me permite. Mas eu tenho que perguntar... Eu tenho uma novidade. Esse ano, em 2018... vamos ter a continuação da História e Glória da Dinastia Pato, só que com um pequeno e importante detalhe. As histórias da primeira série foram no passado, então as histórias da segunda série vão ser no futuro. Como será Patópolis daqui a 100, 200, 300 anos? Até 500 anos à frente. Até 500 anos. Então aguarde, ela está completando essa semana na Itália. A gente já teve acesso ao material, é excelente, excepcional. Muito bom, eu pude já ler a saga na íntegra, são 6 capítulos, e é justamente como a História e Glória, que tem um capa dura, um especial lançado, trata, né, dos ancestrais, né, da família Pato. E tem uma novidade Esse importante. fala dos descendentes. A Abril ganhou um novo tradutor de italiano. Você conhece quem é esse novo tradutor de italiano que está traduzindo maravilhosamente as histórias? Não lembro se eu autorizei. Talvez isso não possa contar. A gente ia pagar em chocolate para ele? Não, Tiago Gardinário, novo tradutor das histórias Disney. Pagar em quadrinhos, né? Porque o fã... Desculpa, ninguém falou em pagar. Alguém falou em pagar? Ninguém falou em pagar, não, aqui não. Tem que ser pelo amor à causa Disney. Agora, a nova História e Glória da Dinastia Pato merece um especial, ou talvez nessas edições, nesse formato intermediário, como você disse, que pelo visto mesclarão histórias antigas, republicações e inéditas também, é isso? Exato, mas eu gostaria nesse ponto de fazer uma observação, Thiago.
que você lembrou uma coisa muito importante na sua pergunta, que é como ficam as revistas de linha, né? Então, muitos dos materiais novos que estão sendo desenhados no exterior, novas histórias, antes nós pretendemos publicar nas nossas revistas mensais normais, porque o que acontece, nós não queremos que, por causa dessas edições de luxo, as nossas publicações, como o Pato Donald, que aqui mencionamos, a revista do Mickey, que também é uma revista muito antiga, longeva, e todas as outras, a Tio Patinhas, que são clássicos que saem mensalmente, nós não queremos deixar de colocar ali dentro material de qualidade. Então, o nosso público pode esperar também material de altíssima qualidade dentro das publicações regulares, ok? A própria Disney Big, dezembro, né? Agora, você estava conversando de a gente entrar no ar do Tio Patinhas de dezembro. Eu achei muito interessante a seleção das HQs desta edição. E uma HQ que me chamou a atenção em especial, uma HQ dinamarquesa, que fala sobre a infância do Tio Patinhas ainda na Escócia, antes dele pegar o navio e ir para os Estados Unidos, né? E mostra o Tio Patinhas, é uma história que se passa num orfanato, né? E fala de uma paixão juvenil do Tio Patinhas, que é uma paixão pré-Dora Cintilante. Né? Então, quer dizer, é muito interessante quando um roteirista, no caso esse roteirista dinamarquês, explora o passado do Tio Patinhas, e eu até considero essa uma HQ, uma espécie de um prólogo para a saga do Tio Patinhas, porque o Dom Rosa explora pouco essa fase pré-adolescente do Tio Patinhas. Ele logo se despede do pai e começa a saga dele em busca de fortuna. E essa HQ justamente... Então isso que é o bacana da Disney. Muitas vezes, né, a gente sabe que não existe essa obrigação de cronologia, mas os roteiristas são muito antenados em fazer essas ligações, né? E nós, enquanto leitores e fãs, muito bacana a gente observar essas correspondências temporais que existem. Perfeito, é isso mesmo. Algumas histórias, principalmente sazonais, histórias que abordam temas como, por exemplo, o do Natal, elas são emocionantes. Essa história que você citou na edição de dezembro de Patinhas, realmente deixa a gente no final com lágrimas nos olhos. Porque muitos tendem a ver o Patinhas como apenas aquele personagem muquirana, que só pensa em amealhar fortunas, mas há uma história por trás disso daí. E quando mostra o passado do Tio Patinhas, a gente se sente realmente emocionado. Esse exemplo que você deu da história do Natal realmente excelente. Eu desafio alguém, ao ler essa aventura que publicamos na edição de dezembro, que não se emocione com o que acontece ali. Não vou dizer mais nada porque estraga, né? Vai ser um spoiler, mas vale a pena ler. Realmente é bastante interessante, e aproveitando o gancho de falar de histórias que estão para sair, a HQ que será publicada no Disney Big 49, né? Que eu tive a satisfação de fazer a tradução, ela mostra o Tio Patinhas no Brasil, que é algo muito interessante, mostra faz referência a um episódio real, que é o desaparecimento do explorador britânico Percy Fawcett, que veio ao Brasil em 1925 em busca de uma cidade perdida, né? Acreditava-se que existiria uma civilização perdida na Serra do Roncador, no Mato Grosso, bem no meio da floresta amazônica, e a HQ, o roteirista italiano, fez um trabalho fantástico de pesquisa. Tio Patinhas vem ao Brasil e em busca do irmão dele, que foi sequestrado pelo Pão Duro McMoney, o tio Gedeão, personagem criado pelo Romano Scarpa e que pouco apareceu em HQs. E daí esse roteirista resgatou o personagem e o colocou nessa, que é uma saga muito bacana, e por ser extensa, o Mafia escolheu a Disney Big para poder publicá-la, né? A Disney Big tem abrigado sagas inéditas de grande importância da história editorial da Disney, né, Mafia? Os leitores estão gostando muito. A gente tem tido uma resposta extremamente positiva nas bancas desse sistema no Disney Big, de grandes sagas completas no Disney Big. Eu estou gostando bastante. Vamos ver o que o ano nos traz, né? Que também a vantagem do Disney Big dá para a gente trazer rápido a saga quando sai
quando é publicada lá fora, né? Aliás, a Abril tem publicado com uma diferença muito curta as HQs, por exemplo, a saga do Fantômios, né? Eu tive a oportunidade de conversar com o Marcos Gervásio lá em Roma, num evento, a Romix, e ele estava muito feliz, dizendo, puxa vida, o Brasil é o país que mais publica e com maior velocidade. Eu termino aqui, saio na Topolino e logo depois, uma diferença curta, né, porque existe todo um procedimento que é da tradução, da adaptação, e a Abril tem feito isso com muita velocidade, e o Gervásio, conversando comigo, comentou isso, que ele recebe esse feedback, né, do ótimo trabalho que tem sido feito aqui no Brasil com as publicações dele. Né? Sim, é verdade. E isso é um dos motivos, primeiro, a receptividade dos leitores, e o outro ponto é o que eu costumo falar com o Paulo Mafia. Quando eles começaram a explorar o personagem que deu origem ao Super Pato, que é um dos mais apaixonantes personagens da Disney, o que nós conversávamos, não é, Mafia, era como não publicar? Porque é muito interessante. Imagina se você tem um personagem que inspirou o surgimento, por exemplo, do Homem-Aranha ou do Batman nas histórias de super-heróis, e você não contar a história dele. Então, você volta no passado, você pega aquele 30 anos atrás, 40 anos atrás, e você começa a vivenciar as aventuras de um personagem que inspiraria outro no futuro. Quer dizer, é uma tremenda sacada da Disney italiana, do Gervásio, e não tinha como publicar, então regularmente sai na revista Tio Patinhas. Existe uma safra de bons roteiristas e desenhistas Disney que realmente tem surpreendido. Tive a oportunidade também de entrevistar o Stefano Turconi e a Teresa Radici, que é um casal, roteirista e desenhista, são casados na vida real, responsáveis por Pateta Repórter, que é uma saga histórica fantástica, né, que retrata o Ducks on the Road, que saiu agora. E fez agora Ducks on the Road. Que é espetacular também no Disney Big, que se passa nos anos 60, nos anos loucos, 60 e 70, em plena Revolução Hippie, é muito legal isso. São artistas que se dedicam a uma pesquisa histórica muito intensa, né? Porque não é bolar uma história e escrever ali, desenhar, não, eles fazem uma pesquisa que chega a demorar às vezes anos para poder publicar o material. E tem o Cast, né? O Cast é um autor italiano que está simplesmente revolucionando as histórias do Mickey na Itália. Eu vou falar de novo, eu desafio qualquer roteirista Marvel, DC, que seja tão bom hoje, que tenha um texto tão bom quanto o Cast tem hoje nas histórias do Mickey, que tem uma bagagem de ficção científica, de seriado, dos grandes clássicos, você vê que ele põe nas histórias. É impressionante o trabalho dele. A HQ de Natal do Mickey, né? Natalimburgo, né? Com o Esquálidos, é uma HQ fantástica. E ele busca personagens antigos do Mickey, das tiras. Faz uma crítica social à questão da energia elétrica, do consumo. Muito bom. E você vê que ele leu muita ficção científica de bolso, ele viu muito seriado, ele viu muita coisa, ele leu quadrinho como a gente. Eu tive a oportunidade, aproveitei lá na Itália de fazer um curso de sceneggiatura, né, que é o roteiro, com o Tito Farati. Coincidiu que ele daria esse curso em uma espécie de uma gibiteca lá de Milão. Eu me inscrevi no curso e fiz. E o Tito é responsável por grandes roteiros de HQs Disney, trabalha também para a Bonelli, e explicou um pouco do processo, que realmente é um processo de muita pesquisa. Então, por isso que, mais uma vez, a gente fala desse público adulto, que às vezes tem, não sei se um certo preconceito, né, de ler o quadrinho Disney, mas que eu tenho certeza que se começar a ler por uma saga do Tio Patinhas, por exemplo, ou por um exemplar como esse, extremamente bem colocado com os textos explicativos do Guinho, Zezinho e Luizinho, as tiras do Mickey, não vai conseguir parar mais de ler, porque eles têm um trabalho, e a Disney os cobra muito, dessa pesquisa histórica para que as HQs tenham uma verossimilhança, elas tenham uma correspondência com o mundo real, né? Então existe o aspecto antropomórfico, né? Que é de personagens que são patos ou ratos, mas que se parecem, que agem como seres humanos, tirando a questão de que eles não são humanos, todo o resto é extremamente humano e real, né?
É isso mesmo, eles são humanos, é apenas a forma, como você bem definiu, eles são personagens antropomórficos, quer dizer, eles têm uma característica de um pato, ou de um rato, de um animal, mas o comportamento é humano, eles não se veem como animais, eles retratam a sociedade, retratam situações do cotidiano. E eu acredito que talvez esse preconceito em relação aos quadrinhos, que talvez tenha existido no Brasil, principalmente no final dos anos 60 e nos anos 70, talvez devido a uma postura rígida demais de alguns professores escolares que achassem que os quadrinhos talvez não tivessem valor literário. Isso, Tiago, eu posso afirmar para você com absoluta certeza, isso acabou. Os quadrinhos são indicados pelos professores em todas as escolas municipais e estaduais para se ler esse tipo de conteúdo. Universidades com disciplinas específicas de análise da linguagem? Por motivos, eu dou um exemplo bem claro, isso que você dizia da pesquisa dos autores italianos, isso vem de longe, veja só, Karl Barks, que é um dos maiores autores de quadrinhos da história universal das HQs, ele quando criava suas histórias, desde os anos 40, nos anos 50, ele dificilmente fazia uma história sem promover uma ampla pesquisa. Então, se ele colocava o Tio Patinhas numa aventura, por exemplo, na América do Sul, ele pesquisava na revista National Geographic a respeito do local que o Patinhas ia visitar. Se ele ia falar de uma viagem para a Ásia ou para a África, ele pesquisava sobre isso, ele procurava incluir informações reais na trama, tornando ela, exatamente como você disse, bastante verossímil. Então, ler quadrinhos... O Barks morava num local afastado, numa fazenda, e parece que ele assinava a National Geographic, era a única fonte de informação que ele tinha para a pesquisa, né? E por isso que o Tio Patinhas é um explorador e viaja em tantos lugares, né? Olha só que referência fantástica ele tinha, né? A National Geographic. O Barks teve, por ser um homem do campo, criado numa família humilde no interior dos Estados Unidos, ele não teve uma educação formal assim completa, de passar pelo primário, ginásio, colegial e assim por diante. Mas ele era um desenhista muito curioso, tá? E a curiosidade move montanhas. Ele procurava se informar de tudo que havia em relação à geografia, história, algumas coisas, inclusive filosofia, para poder produzir a melhor história possível. Ele era um ávido consumidor de informação no cinema, e na literatura e nas revistas, e por isso ele produziu histórias tão interessantes. Essa é uma das nossas principais séries, que é o Pato Donald, feito por esse autor, que é o Karl Barks. Eu realmente recomendo, porque é literatura, não só quadrinhos, mas literatura da mais alta qualidade. Falando dos artistas, não podemos esquecer de citar o Giorgio Cavazzano. Conheceu? Estive recentemente com ele, também pediu aí para mandar um recado para vocês, parabenizando, porque eles têm o retorno, né? Puxa, o Brasil tem publicado os nossos trabalhos, e é um autor que trabalha com a Disney ininterruptamente há 50 anos. 50 anos de Disney. E o engraçado é que a gente recentemente publicou uma entrevista dele, e você vê como é a vida, né? Ele estava completamente, quando ele era jovem, desgostoso com o desenho e tudo mais, e encontrou uns amigos e foi pegar um barco que ia de um bairro para o outro. Lá encontrou a noiva, futura esposa do Romano Scarpa, que apresentou ele para o Romano Scarpa, aí ele virou assistente e virou isso. E ele conta nessa entrevista o que é a vida. Se eu não tivesse pegado aquele barco, eu estaria trabalhando na fábrica do meu tio de roupa, eu não teria seguido. A gente talvez teria perdido uns grandes gênios do desenho desse século por causa disso. Você vê como são pequenos detalhes que de vez em quando contam na história, né? Lógico, nós estamos falando dos roteiristas e dos desenhistas que são responsáveis pela HQ, mas nada disso seria possível sem a competência e o olhar do editor, né? E graças a Deus nós temos aqui no Brasil Sérgio Figueiredo, há tanto tempo à frente das HQs Disney, e lá na Itália a Valentina Di Poli,
que realmente eu me surpreendi, uma pessoa extremamente qualificada e apaixonada por aquilo que faz. Tive uma conversa muito bacana com ela e que tem proporcionado, né, como em outros mercados, a Egmont tem uma equipe muito bacana também ali que atende os países nórdicos, né, na Alemanha também boas publicações, nos Estados Unidos hoje a IDW, né, que recentemente fez aí um reboot para o lançamento das HQs, né, então os editores que têm esse trabalho da seleção, da avaliação, como vocês muito bem fazem do público, né? Bom, vamos escolher então um formato intermediário, que não seja a revista de linha, nem a edição de luxo, que possa talvez atingir um outro público. Então, isso é muito importante, vocês têm que, o tempo todo, ter o termômetro do mercado para decidir aquilo que vai ser lançado. É isso mesmo, Thiago. Eu acho que você definiu bem o papel do editor. O editor, quando desenvolve a história em quadrinhos do zero, como acontece na Itália, em alguns países da Europa ou nos Estados Unidos, ele está do lado do roteirista e do desenhista para nortear, assim como o editor pode nortear ele norteia um escritor, nos quadrinhos ele também vai nortear o caminho que a história vai seguir. E no caso dos editores aqui brasileiros que estão trazendo para o Brasil a obra já preparada lá, ele tem a responsabilidade de garantir a boa qualidade do material, com tradução e um bom texto para que seja compreensível para o público local. Mas o mais importante de tudo é ele selecionar o que há de melhor pelo mundo, tá? E escolher a melhor forma de fazer esse material chegar ao seu público, que pode ser, seja por meio digital, né? Porque a Abril distribui seus quadrinhos em plataformas digitais, inclusive uma outra informação importante, a partir do ano que vem estaremos nos dispositivos da Amazon vendendo os nossos quadrinhos, tá? Um editor ele tem a obrigação também de criar um portfólio de publicações que possa atrair diferentes públicos e diferentes bolsos, porque é a forma também dele contribuir para o crescimento da sociedade, porque sem qualquer demagogia, mas a pura da verdade, um leitor que eu sou desde criança, entendeu? Uma sociedade que não aprecia a leitura, que não consome informação, entretenimento em forma de quadrinhos, livros e de revistas, essa sociedade não pode ir muito longe, porque é aí onde está o conhecimento das coisas, faz com que nós tenhamos uma percepção mais ampla do mundo. Leitura é vida. Mafia, não posso deixar de perguntar, antes de finalizarmos, sobre Pato Donald de Al Taliaferro. O projeto que seria similar ao do Mickey, de publicação das tiras do Pato Donald. Está nos planos de vocês? Está nos planos nossos. No final, eu acho que deve ser só para 2019, enquanto a gente não finaliza essa coleção, que também você tem que pensar um pouco no bolso do leitor, dar uma folga, porque não lançar muita coisa, você tem que balancear um pouco. Então nós vamos esperar acabar a coleção do Mickey, mas está no nosso radar, a gente adora, teve acesso ao material, um material espetacular, né? Muito bom. O retorno do Almanac Disney, da numeração que havia sido interrompida há mais de 10 anos, e com a seleção de histórias bastante similar ao propósito inicial do Almanac Disney. É manter o espírito, né? Os personagens, o espírito, aquelas grandes aventuras, a história que você não costuma... Até pode ter uma história do Donald, do Mickey, mas que tradicionalmente não está na revista de linha dele, que é um pouco mais longa. É o espírito do Almanac Disney. A gente, além de só manter uma numeração, é trazer o espírito realmente da revista, como acontece com o Disney Especial, né? Que era uma edição que estava no coração de todo mundo. A gente trouxe de volta com grande sucesso, mantendo o espírito. E trazendo, por exemplo, são nos pequenos detalhes. Quem hoje faz as capas para nós é o Napoleão Figueiredo, que era quem fazia as capas, grandes capas atrás. Que é uma curiosidade, ele é pai do nosso editor de arte, o Fábio Figueiredo. Então tá tudo meio em família, né? É tudo... Com pessoas extremamente qualificadas e experientes para fazer aquilo que fazem. E olha, é interessante acrescentar que hoje
Essa é uma visão que eu tenho como leitor. O que a Abril oferece para o público brasileiro é o que há de maior diversidade dos quadrinhos Disney do mundo. Porque na Itália, as publicações, 80%, talvez 90% do material é as HQs italianas. Nos países nórdicos, né, Dinamarca, Suécia, Finlândia, é a produção deles ali local. Nos Estados Unidos, talvez um pouco mais de publicações clássicas de Karl Barks, enfim. E aqui no Brasil, nós temos esse trabalho dos editores que pinça o que há de melhor na produção mundial e oferece isso nessas publicações. Então é possível você encontrar um Tio Patinhas com o melhor das HQs dinamarquesas, um outro com as holandesas, com o material italiano, com a mescla do material clássico. Acredito que hoje o Brasil é o que tem o melhor mercado Disney para o leitor no que diz respeito à diversidade e também quantidade de publicações, né? Porque nós estamos falando aí das mensais, formatinho, desses encadernados em capa dura e dessa novidade que o Figa anunciou agora, desse formato, como é que podemos chamar? Um formato intermediário. É um formato americano de 200 páginas com capa cartonada, né? É exatamente isso. Então é uma mescla única no mundo. Você sabe, Thiago, você como conhecedor de quadrinhos, sabe que muitos especialistas costumam dividir os quadrinhos Disney em dois grandes blocos, assim, que é o quadrinho que é da escola americana, que teria Karl Barks como seu maior representante, tá? Além de Taliaferro e Gottfredson, mas é a escola americana, e você tem a escola italiana, né? Que é onde o Mickey já fazia um sucesso absurdo antes mesmo da guerra, né? Diz a lenda que Mussolini gostava de ler os quadrinhos Disney, né? Alguns historiadores dizem que é verdade, outros dizem que é meio fantasia, mas do fato, isso com certeza nós sabemos, os quadrinhos Disney já faziam sucesso na Itália antes da guerra. Então, em especial o Mickey, onde ele foi batizado de Topolino. Então essa escola dos quadrinhos italianos, né, com seus desenhistas, ela é um pouco diferente da escola americana, né? Ela tem um traço com outro tipo de detalhe, mais rebuscado em alguns aspectos, enquanto que o quadrinho americano ele tem um toque, vamos dizer assim, mais limpo, talvez mais ligeiro, poderia dizer assim, né? Mas a Abril, ela trabalha com esse conceito. Nós não vamos destruir uma escola para só publicar material de outra, entendeu? Eu acho que não seria justo, porque nós temos leitores que gostam de uma escola, outros leitores gostam da outra, quer dizer, um do italiano, um do americano, e muitos leitores que gostam dos dois. Então o trabalho que eu e o Mafia procuramos fazer é oferecer os dois tipos de desenho. E acho que estamos sendo bem sucedidos até agora nisso. E me esqueci de acrescentar também nessa seleção de histórias as HQs produzidas no Brasil. Sim, não é? Então nós temos também, vamos falar desse mercado além do italiano, nórdico, norte-americano, o brasileiro, né? Com a produção extremamente farta, principalmente anos 70 e 80, e que é muito comum que a gente encontre no Zé Carioca, no Disney Especial, enfim, muitas republicações de histórias de fases espetaculares de grandes artistas brasileiros. Os quadrinhos Disney produzidos na editora Abril no Brasil são considerados por muitos estudiosos, aquela fase 70 e 80, uma das melhores produções Disney no mundo. A Abril chegou a ser a maior produtora de histórias Disney no mundo. E até hoje, muitos fãs, quem tem o hábito de entrar nessas listas de discussões de fãs do mundo inteiro, as histórias brasileiras ficam no Olimpo, assim, o pessoal... Muito bem conceituadas, né? Tanto que quando a gente lançou, ano passado aqui na Comic Con, teve o Carlos Edgar Herrero, que foi um dos criadores do Morcego Vermelho. Eu nunca me esqueço, veio gente de Porto Alegre só para ver ele. Veio um rapaz do Rio de Janeiro, meu amigo escoteiro, que é considerado um dos maiores especialistas de Batman no mundo. Ele veio, porque ele começou a gostar de Batman por causa do Morcego Vermelho.
E ele foi muito... Quando ele viu o Herrero, ele não aguentou e ele se emocionou. Foi assim, uma cena belíssima. E muitos dos artistas Disney que me acompanham no Facebook lá da Itália, quando a gente mostrou esse evento do Herrero, escreveram para mim: nossa, eu lia muito dele, admiro o traço dele, aqui na Itália e tudo mais. O Francesco, que é um autor que escreveu maravilha sobre isso. Falou que entrou em contato com o Herrero, falou: quando você vier à Itália me procura, é meu convidado e tudo mais. Eles têm um respeito enorme pelo artista brasileiro. A gente sentiu muito isso no especial de 50 anos do Peninha, que a gente pediu declarações de autores italianos, e eles falaram que começaram a gostar. Quem hoje desenha Peninha na Itália cresceu lendo as histórias brasileiras do Peninha. O especial do Zé Carioca, né? Um brasileiro chamado Zé Carioca também. E realmente me lembro agora que um dos eventos que eu participei na Itália foi justamente o lançamento do Mega Almanaco, que é uma edição que eles têm só com as histórias não italianas. E a Valentina comentava justamente isso, que ela queria uma edição, uma revista de linha para publicar as brasileiras. Então eles publicam ali, tem uma edição, uma revista específica para publicar HQs Disney de todo mundo e as brasileiras, que são extremamente conceituadas por tudo que a Abril fez, né, com a escola Disney, né, a oficina de produção de HQs, que realmente foi um marco, né, na história dos quadrinhos Disney em todo o mundo. Quero agradecer muito ao Paulo Mafia, parabéns, Mafia, pelo trabalho, né? Obrigado por nos presentear todos os meses com uma seleção fantástica de histórias e continue com esse trabalho fantástico. Obrigado por você ter vindo aqui na Comic Con hoje, nos visitar aqui no nosso stand da Comic Con 2017. Muito obrigado. Sérgio Figueiredo, parabéns aí por anos e anos, décadas e décadas de dedicação, né, ao mercado editorial brasileiro. Cavaleiro das Trevas. Bom, se a gente for puxar, né, todo o histórico do Figa, né, com Marvel e DC, enfim, a fase de ouro, né, eu me lembro quando o pessoal escrevia as cartas, e naquela época era só por correio, e brigando com o Figa para publicar isso, para publicar aquilo. A sessão de cartas era a mais aguardada, né, a gente comprava o gibi na banca e ia logo para a sessão de cartas para ver o que é que o Figa iria dizer e responder sobre a publicação de quadrinhos, né? Então, um passado muito bacana aí de dedicação e de paixão também, né, Figa? Muito obrigado. Só uma pequena correção, eu nunca editei o Cavaleiro das Trevas, hein? Uma pequena correção aí do Mafia, talvez tenha feito uma confusão, é só para fazer o devido respeito, deferência aos leitores da época. Mas sim, eu trabalhei por muitos anos. Era responsável por Marvel e DC durante muito tempo, sim, né? Sim, eu trabalhei por um período longo como editor e depois editor-chefe dos quadrinhos Marvel e DC no Brasil, mais especificamente de 1987 a 2001. Então foi um período de 14 anos, um período respeitável. A partir de então eu assumi a Disney. Mas agradeço você por ter vindo, pelas gentis palavras. Como eu posso dizer, trabalhar com quadrinhos é uma honra, e eu realmente me emociono quando pessoas me procuram e falam, como você diz assim: eu li os quadrinhos que você editou lá em 1990, em 92, pessoas hoje que estão casadas, têm filhos, que mostram os gibis que guardaram para os filhos hoje e falam assim: tem seu nome lá como editor à época. Lógico que eu fico emocionado, e isso não seria possível se não fosse pelos leitores. É para vocês, é para os leitores que nós fazemos tudo isso. Direto da Comic Con, da CCXP, falando sobre os quadrinhos Disney, diretamente aqui do stand da editora Abril.